Capítulo 40. Uma promessa. Naquela noite, o estado de Leonor se havia agravado muito. Com muita febre, delirava, demonstrando intenso sofrimento. O afastamento parcial do corpo denso fazia com que a moça se apercebesse mais da realidade espiritual. As palavras proferidas por Maria Alice haviam atingido sua sensibilidade e, apesar de serem injustas, repercutiram em sua consciência. Sabia que deveria ter evitado a declaração de Miguel. No íntimo, contudo, também partilhava daquele sentimento e, não podia negar, as palavras do rapaz lhe caíram no coração como um bálsamo reconfortante. Sentia-se culpada por permitir que se criasse aquela situação. Sua curiosidade acabara por instigar Miguel a se revelar. Por tudo isso, quando Maria Alice a chamou de traidora, verificou que, se as palavras de Miguel não tivessem sido interrompidas pela tia, ela poderia ter sucumbido ao sentimento que não mais controlava. Sim. Era uma traidora. Enganara Afonso, pois nunca o amara. Apesar de todo o amor que ele lhe havia dedicado, e pelo que, diga-se de passagem, nunca lhe cobrara nada, ainda assim quase o traíra com o próprio filho. De repente, começou a ouvir longínquamente a palavra que não cansava de repetir. Traidora. Traidora. Rufino e seu séquito a cercavam e, formando aterrorizante coral, repetiam em uníssono. Traidora. Traidora. Muitas vezes, acordava aos gritos, interrompendo o sono delirante de forma abrupta. Em uma dessas ocasiões, quando José Venâncio, Afonso, Miguel e Leonardo se encontravam ao seu lado, Leonor perguntou: Onde está Rufino? Nunca mais o vi. Vendeste-o, não é verdade, meu pai? Temendo dizer a verdade, para não perturbá-la ainda mais, José Venâncio respondeu: É verdade, minha filha. Vendi os dois há muito tempo. Esquece esse assunto e repousa, precisas descansar. Leonor se recostou nos travesseiros e adormeceu novamente. Rufino, contudo, não abandonava e algumas horas mais tarde, quando Leonor jazia perturbada junto ao corpo, se aproximou, dizendo, colérico: É mentira. Mentira. São tudo mentiroso. Ah! Esse senhorzinho vai se ver sem sua menina. Ah! Logo virei te buscar para acertar nossas contas. Sua traidora. Leonor assustou-se, reconhecendo o ex-escravo, mas, certa de que fora vendido e que não lhe queria mal, indagou: Por que me chamas dessa forma, Rufino? O que te fiz eu? Ainda pergunta, maldita. Acabou com a minha vida, sua ingrata. Mentirosa. Mentiu até pro Florencio, que nunca te fez nada. O que foi que tu disse pro teu pai, para ele nos torturar daquele jeito? Sem saber o que dizer, Leonor tentou se explicar. Estás enganado. Nunca disse nada sobre ti. Aliás, esse assunto foi proibido por meu pai. Tu mente. Tu mente. Para mim, para todos, pro próprio marido. Marido. Coitado, não sabia quem era a sinhazinha Leonor. Eu te odeio, sabia? Te odeio. Ao dizer as últimas palavras, Rufino aproximou seu rosto da face desfigurada da jovem. No mesmo instante, Leonor acordou gritando: Deixe-me em paz. O som de sua voz ecoou pela casa toda. Januária, que permanecia a seu lado, lhe afagou os cabelos e, passando um lenço umedecido sobre o seu rosto suado, falou: Calma, meu anjo. Minha sinhazinha do coração dessa pobre escrava, não se entrega. Tem que lutar. Pede pra Deus cuidar da sinhazinha. Aos poucos, Leonor foi se acalmando e voltou a dormir. Postadas ao seu lado, Januária e Eulália passaram a noite toda orando. A medida ajudou bastante a Leonor, que finalmente conseguiu conciliar um sono tranquilo. Quando o dia amanheceu, Leonor acordou exausta, com a cabeça pesada. Esperou todos se levantarem e, quando José Venâncio veio vê-la, fez um pedido que consistia em uma promessa que fizera ao primo, Leonardo, antes de se casar. Pai,
Antes que eu parta, desejo fazer um pedido ao tio Antero e à tia Francisca. Peça que venham sem demora. José Venâncio, apesar da fleuma do gaúcho corajoso e valente, sentiu que ia sucumbir. Enxugando rapidamente as lágrimas que começavam a cair, falou com a voz embargada. Não diga isso ao teu pobre pai, Leonor. Não suportaria. Leonor segurou a mão do pai, que lhe acariciava o rosto, e, beijando-a, declarou. Te amo muito, meu pai. Sempre foste o grande amigo e companheiro da minha vida. Jamais te iria magoar ou fazer sofrer. Mas deixemos de lado essa conversa e chama os meus tios, pois preciso falar-lhes. José Venâncio mandou a mensagem a Santa Ana. Tão logo receberam a notícia, Antero, Dona Francisca, Lúcia e Leonardo acorreram ao chamado. Quando entraram no quarto, Leonor pediu que Antero e Dona Francisca se aproximassem de seu leito. A seguir, respirou fundo e ponderou. Meus tios, há muito fiz uma promessa e é hora de fazê-la cumprir. Sei que não me negarão esse último pedido. Dona Francisca desatou a chorar e Antero limpava as lágrimas que lhe caíam dos olhos. Atentos, continuaram a ouvir. Bem. Trata-se de Leonardo. Talvez não saibam, mas meu primo conheceu na Europa uma bela moça, que lhe tocou o coração. Surpresos, Antero e Dona Francisca se olharam. Leonor prosseguiu. Não se assustem, pois a jovem é brasileira. O que ocorre é que pertencia a uma família de posses a quem a infelicidade visitou. Perderam tudo e a pobre moça foi morar em Portugal, trabalhando como dama de companhia de rica senhora. Antero, que se mantivera calado até aquele momento, resolveu interferir. Por que não nos disseste nada, Leonardo? Quem é essa jovem? Leonardo se aproximou e, emocionado, comentou. Pensei que Leonor tivesse esquecido desse assunto. Pobre prima, que em uma hora dessas ainda pensa em mim. Mas é verdade, meu pai e minha mãe. Conheci Cândida em Portugal e não tenho dúvidas de que é a mulher que desejo para minha companheira na vida. Antero, preocupado, inquiriu. Conheces ela o suficiente para pensares em casamento? Não te estás precipitando? Tenho certeza, meu pai, de que é uma jovem sem igual. Sei que aprenderão a estimá-la, quando a conhecerem melhor. Antero meditou alguns minutos e depois perguntou, incisivo. Tens certeza de que não se trata de uma aproveitadora? Sei que não é. É uma moça honesta e digna, a quem o destino pregou uma peça. Posso lhes afirmar que se trata de uma moça exemplar. Antero se voltou para Dona Francisca, enxugando as lágrimas. A boa mulher disse. Está tudo certo por mim. Será mais uma filha no meu lar. Satisfeita, Leonor olhou para os tios e agradeceu com um sorriso, afirmando. Mais uma vez agradeço a Deus por ter tido vocês em minha vida. Voltando-se para Leonardo, confirmou. Eu não te havia dito que falaria com eles antes de partir. Pois está cumprida a promessa. Penalizados com o estado da sobrinha, Antero e Dona Francisca abraçaram carinhosamente. Amavam-na como a uma filha e a ideia de sua partida lhes era dolorosa demais. Lúcia não conseguia disfarçar o sofrimento. Afastara-se um pouco da prima, pois passaram os tempos em Porto Alegre e não imaginava como a doença havia progredido. Conhecera na capital um jovem advogado, que lhe ocupava todos os pensamentos. Naquele período, recebera notícias de Leonor pelas cartas da mãe. Ao retornar, quis ir vê-la, mas Leonardo achou que o estado de Leonor inspirava cuidados e havia muitas pessoas ao seu redor. Lúcia poderia ir visitá-la, mas rapidamente. Foi quando chegou o pedido de Leonor para que os tios e primos fossem a seu encontro. A surpresa com o estado da prima tinha emudecido os lábios de Lúcia. Antes que se retirassem, Leonor lhe estendeu a mão em um gesto fraterno. Lúcia se aproximou e, abraçando a prima com carinho, lhe disse. Não posso acreditar, Leonor, que vais nos deixar. Como vou poder continuar sem as tuas brincadeiras bobas? E os teus sonhos de viajar pelo mundo, conhecer os mais lindos bailes? E a ópera? Como fica tudo isso?
Leonor sorriu com tristeza e contemporizou. Tu farás tudo isso por mim. Quem sabe se não estarei junto a ti? Lembras-te da nossa promessa de que a primeira que morresse mandaria um sinal? Pois já podes ir esperando. Lúcia desatou a chorar. Conformada, Leonor tentou consolá-la. Não é justo que chores assim por mim. Estás sendo uma tola. Sempre achei que não viveria muito. Por favor, Lúcia, prometa-me que não deixarás a minha partida estragar os teus planos de casamento. Lúcia enxugou as lágrimas e exclamou com doloroso acento. Não posso pensar em minha felicidade quando nos deixas em plena juventude. Sinto-me culpada por ter encontrado a felicidade justo agora que partes. Leonor olhou melancólica para a prima e, estendendo a mão na direção da sua cômoda, falou com delicadeza. Lúcia, tu conheces o meu porta-joias, não é mesmo? Pois quero que pegues aquele colar que tanto gostas, o que tem um coração de rubi, presente de mamãe. Lúcia ia dizer que não podia aceitar, mas Leonor interrompeu, dizendo. Sempre soube que seria teu e não teria nenhuma alegria em deixar para outra pessoa. Lúcia se levantou e, indo em direção à cômoda, abriu pequena caixa incrustada de pérolas e localizou a preciosa joia. Ao pegá-la, olhou para Dona Francisca, como se necessitasse a sua anuência. Sua mãe lhe sorriu e aprovou. É tua, minha filha. Era de Isadora. Assim farás tua prima feliz. As emoções fortes vividas por Leonor naquela manhã a deixaram profundamente fatigada. Miguel, percebendo que a jovem necessitava de repouso, pediu gentilmente que a deixassem a sós. Todos, exceto Miguel e Afonso, saíram, deixando o quarto em absoluto silêncio. O médico se aproximou a fim de examinar a moça e, depois de auscultar o seu coração, aconselhou. Deves evitar estes excessos. Precisas poupar o teu coração. Afonso se aproximou e, beijando-lhe a fronte, animou-a, com carinho. Tenho muita fé, minha querida. Ainda acredito na tua melhora. Leonor sorriu e, observando Miguel, que se afastara, confessou. Já não tenho essa esperança. Sinto-me exausta, o ar me falta. Afonso lhe afagava os cabelos, enquanto explicava. Quero que partas comigo, buscaremos recursos fora daqui. Não vou aceitar perdê-la dessa forma. Sem poder evitar o constrangimento, Miguel procurava desviar o olhar. Afonso, vendo que o filho se esquivava da cena onde revelava todo o carinho que sentia pela esposa, indagou. Não vejo por que te afastares, meu filho. És um homem e não há nada de mal em que eu acaricie minha esposa. Miguel respondeu um tanto abruptamente. Não se trata disso, meu pai. Apenas quero poupar Leonor de maiores emoções. Talvez tenhas razão. Vamos deixá-la repousar sossegada. Afonso beijou Leonor e ambos se retiraram. Enquanto caminhavam pelo corredor da grande casa, Afonso perguntou. O que realmente pensas do caso de Leonor? Deve haver alguma esperança. O jovem médico revelou no olhar toda a sua impotência para resolver aquele caso. Pensou alguns minutos e considerou. O caso de Leonor é muito delicado. Tenho verificado diversas arritmias, o que mostra que o coração está deveras comprometido. Não há nada que possamos fazer. Mandaremos buscar o teu professor lá de Paris. Miguel meneou a cabeça. Isso seria impossível. Ele está empenhado em seus estudos sobre essa doença mesmo. O que posso lhe adiantar, meu pai, é que tudo o que foi possível foi feito. Mas infelizmente a doença continuou progredindo. Naquele momento, para a surpresa de Afonso, os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Tentando represar seus sentimentos, o rapaz pediu licença para se retirar, mas Afonso segurou pelo braço e indagou, preocupado. O que está acontecendo, Miguel? Estas lágrimas são pelo teu malogro como médico ou já te afeiçoaste tanto a Leonor? Diante da dúvida que o pai revelava, Miguel o fitou com gravidade e obtemperou. Não posso responder tua pergunta, meu pai.
Não há resposta para uma insinuação desse tipo. Afonso se deu por vencido e concluiu. Perdoa-me, Miguel. O caso é que não sei se suportarei perdê-la. Não tenho revelado a ninguém a dor que me invade, mas tem sido muito difícil. Comovido, Miguel se viu no dever de consolar o pai pela perda da mulher que também amava. Examinando o próprio sofrimento, conseguiu dizer. Também lamento por Leonor, meu pai. Ver alguém tão jovem e bela, dotada de tantos predicados singulares, partir dessa forma tem me feito pensar sobre a minha própria profissão. O que dizes? Pensas em abandonar tua carreira? Ainda não decidi o que farei. Mas não vejo nenhum mérito em ser médico e não poder ajudar as pessoas. Ter que deixar alguém como Leonor morrer, pela impotência de uma ciência incapaz de detectar a origem de um mal como este. Enquanto falava, Miguel ia se inflamando e, sem perceber, começava a deixar o seu segredo a descoberto. Uma pequena sombra começava a se instalar no coração de Afonso. A ideia de que Miguel poderia abandonar a profissão que tanto amava era um sinal de que, talvez, Maria Alice tivesse alguma razão em suas desconfianças. Novamente, o coração de Afonso abrigava a incerteza e o ciúme. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão. Capítulo 41. A verdade. Desde o seu retorno, Leonor tornara-se o centro das atenções. Os demais convivas da casa dedicavam todos os cuidados à jovem. Os escravos haviam recebido ordens expressas de José Venâncio para que nada faltasse a Sinhazinha. O próprio José Venâncio se distanciara de seus ideais separatistas e de sua luta contra o governo imperial, já não ligava para as supostas injustiças que julgava infligirem contra o povo gaúcho. Nada mais tinha importância a não ser Leonor. Com o progressivo desinteresse de Maria Alice pelas rotinas domésticas, Eulália foi assumindo silenciosamente estes encargos. Administrava desde o cardápio das refeições até a organização das tarefas diárias dos escravos. Todos esqueciam de Maria Alice, a começar pelo próprio José Venâncio, que via seu segundo casamento ruir desastrosamente. A situação difícil em que se encontrava a província, com uma série de injustiças na questão tributária e sendo sempre relegada a segundo plano, mantendo-se praticamente isolada do resto do país, criava um ambiente tenso e não prescindia de alguém como José Venâncio na linha de frente para defender os interesses do Rio Grande. Contudo, o fazendeiro não conseguia se afastar do leito da filha e negligenciava os interesses de sua terra. Muitos já falavam que a revolução era iminente e que não demoraria nada para que eclodisse. Os mensageiros iam e vinham, trazendo notícias. José Venâncio, que de outra feita seria o primeiro a defender os interesses farroupilhas, não desejava nada além de salvar a filha amada. Diante desse quadro, o despeito, a inveja e o ciúme começaram a tomar vulto no íntimo da jovem senhora. Rufino, por seu lado, não perdia a oportunidade de envenená-la cada dia mais. E um plano começou a se desenvolver no cérebro doente de Maria Alice. Certa de que Leonor desconhecia o fato da morte de Rufino e sabendo do amor que existia entre a enteada e seu sobrinho, a infeliz mulher começou a esboçar alguma coisa que pudesse devolver-lhe o amor de José Venâncio e, ao mesmo tempo, terminar com aquela que considerava a destruidora de sua felicidade. Aproveitando-se de um momento em que Januária se afastara do quarto e Eulália se encontrava às voltas com a organização doméstica, entrou silenciosamente. Leonor repousava, um pouco agitada, depois de se virar na cama, repentinamente deparou com Maria Alice, que a observava estranhamente. Intrigada, quis saber o motivo daquela visita. Maria Alice se aproximou e colocou o seu plano em ação. Sabes, querida, estive pensando. Acho que já está na hora de saberes a verdade. Leonor procurou se ajeitar no leito e questionou, desconfiada. Verdade? A que te referes? Do que estás falando? Aproximando-se um pouco mais e se postando diante de Leonor, continuou. Não concordo com o procedimento de teu pai. Se dependesse de mim,
há muito saberias o que realmente ocorreu. Não cabendo-se de curiosidade, mas ao mesmo tempo temendo que Maria Alice lhe estivesse envenenando a alma, Leonor retorquiu. Fala logo o que te trouxe aqui. Não quero ser molestada com tuas mentiras. Incomodada com a posição que passara a ocupar em sua própria casa, Maria Alice desfechou. Sempre soube que odiavas o tal negro. Rufino. Mas, francamente, não deverias ter feito o que fizeste. Surpresa, Leonor perguntou. Não sei do que estás falando. Jamais fiz nada a ele. Felizmente ele e Florencio foram vendidos. Se a isso que te referes, não te entendo. Seria a melhor coisa que lhe poderia acontecer. Maria Alice deu uma risada estentórica e replicou, com manifesta maldade. Vendidos? Foi isso que te disseram. Ah! A pobre Leonor não pode saber de nada. Tão doentinha. Tão coitadinha. Sabes o que mais? Não te disseram porque tu podes morrer a qualquer hora. Extremamente pálida, o rosto porejado de suor e a voz sumida, Leonor indagou. Sei que te deleitas como o mal que estás me infligindo. Mas termina logo com esse tormento, peço-te. O que aconteceu com Rufino e Florencio? Maria Alice rodopiou ao redor do leito, indo de um lado ao outro, e falou, com satisfação. Mentirosa, traidora. Assim como traíste Afonso, que te amava loucamente, traíste a confiança de Rufino e Florencio. A verdade é que destróis a todos que te amam. Inclusive a teu próprio pai. Exasperada, Leonor tentou, como era de seu costume, tapar os ouvidos para não ouvir as acusações de Maria Alice. Sua madrasta, no entanto, se aproximou e, segurando-lhe os braços, impediu-a de fugir à avalanche de acusações que derramava sobre ela. Tens que ouvir tudo. Traidora. Teu pai mandou matar os negros. Tenório surrou quase até a morte, e depois, como se não bastasse, deixou-os apodrecer ao relento, sendo até comidos pelos cachorros selvagens. Jamais vi tanta barbárie. Ao ouvir as palavras de Maria Alice, Leonor ficou perplexa. Chorando de forma incontrolável, exigiu a presença de José Venâncio. Preocupada com as consequências de seu gesto, Maria Alice ia se retirando quando Miguel entrou no recinto. Ao ver Leonor em estado de choque, voltou-se contra a tia e perguntou, descontrolado. O que fizeste, tia? Como entraste aqui, sabes que não és bem-vinda. Com os olhos arregalados, com uma expressão de desatino, Maria Alice retrucou. Eu tinha que contar a verdade, para ter o amor de José Venâncio de volta. Temendo pela saúde mental da tia, Miguel a afastou do quarto e procurou atender a Leonor. Por favor, minha querida, diga-me, o que houve? Com os olhos marejados de lágrimas que não caíam, Leonor se abraçou em Miguel e gritou. Eles os mataram, Miguel. Eles os mataram. Quem? De quem estás falando? De Rufino e Florencio. Não era necessário tirar a vida deles. Rufino nunca me fez mal e Florencio era um bom homem. Por que fizeram isso? Miguel tentava elaborar uma resposta, quando Afonso e José Venâncio adentraram o quarto. Tão logo ouvir os gritos de Leonor, Eulália mandara chamá-los imediatamente. Com extrema dificuldade, Leonor, tentando se levantar do leito, disparou contra o pai. Por que os mataste, pai? E por que me mentiste dessa forma? Sabes que vou morrer e me deixas partir com esse remorso? Pego de surpresa, José Venâncio procurou se defender. Calma, Leonor. Olha o que dizes. Sim, os mandei matar para vingar tua honra. Leonor desanontou a chorar inconsolavelmente. Quando conseguiu falar, disse ao pai. Rufino jamais tocou em mim, pai. Entendeste mal. E Florencio era um homem bom, livre, que só quis ajudar Rufino. Afonso resolveu intervir. Não deves defender esses negros, Leonor. Sabemos que Rufino te desrespeitou. Voltando-se para Afonso, Leonor argumentou. Não desejava vê-los nunca mais em minha vida,
É verdade, mas nunca os acusei de nada. Diante da situação delicada que se criara, todos permaneceram em silêncio. José Venâncio esperou Miguel medicar a filha e, vendo-a mais calma, declarou, decidido: o que está feito, está feito. Não podemos mudar o passado. Ademais, esses negros deviam ser mesmo castigados exemplarmente. Tinha que dar essa resposta à sociedade. Não poderia deixá-los ir sem prejudicar minha reputação. Além disso, a impunidade criaria ensejo para novas tentativas do mesmo teor. De hoje em diante, esse assunto está encerrado, entenderam? Todos concordaram que o melhor mesmo seria esquecer o ocorrido. Leonor, no entanto, sabia que jamais poderia sepultar no íntimo de si mesma a terrível ideia de que fora responsável pela morte de Rufino. Em suas recordações, vinha-lhe à mente o dia em que o enganara, fingindo aceitar, a pedido de Joana, acompanhá-lo até a fronteira. Apesar de ser prisioneiro e lhe parecer lícito tentar fugir, aquilo incomodava sobremaneira. De repente estremeceu. Lembrou-se da promessa que ele lhe fizera. De persegui-la, mesmo depois da morte. As ideias surgiam como uma enxurrada em sua mente. Relembrou que, fazia algum tempo, sonhava constantemente com o ex-escravo. Arrepiou-se ao ver nitidamente em sua tela mental a imagem de Rufino ensanguentado, expelindo um odor fétido e lhe chamando de traidora. Indefinível mal-estar tomou conta de Leonor. Chorando muito, pediu a todos que se retirassem, com exceção de Januária. Com o semblante benevolente que lhe era peculiar, a escrava aconchegou sua sinhazinha em seu colo de inumeráveis filhos, alguns realmente seus, outros adotados ao longo da vida, acariciando os cabelos de Leonor, sussurrou-lhe ao ouvido: não adianta chorar, fia. Vamos rezar pro Rufino te perdoar. Ele te amava, há de perdoar a sinhazinha. A proximidade de Januária, com suas emanações amorosas adquiridas em longas e dolorosas jornadas pela terra, permitia à espiritualidade um ensejo havia muito esperado. Tinha algum tempo que Florencio procurava se aproximar do filho, que lhe ignorava totalmente a presença. Acompanhado por Mehmet Isadora, o ex-escravo esperava pacientemente o momento adequado para interferir na vingança cruel que Rufino impingia ao espírito enfraquecido de Leonor. Ao ouvir as palavras de Januária, ditas com tanto amor e confiança, Rufino notou que algo diferente lhe tocava o íntimo. Esquecera-se por completo de seus afetos mais queridos, jamais dedicara um pensamento sequer à lembrança da mãe e do pai, que conhecerá já nos últimos momentos de sua vida. A sede de vingança fora tão voraz, que olvidara a tudo e a todos. Naquele momento, entretanto, por um instante, recordou as derradeiras palavras de Florencio. Tu tem que perdoar a moça. Ela é ingênua, não mediu as consequências do seu feito. Perdoar? Como é isso possível? Não, ela não pode ficar livre de jeito nenhum. Falta pouco para eu ver ela completamente sob o meu domínio, pensava. Mas de ideia voltava, retumbava em sua mente, sempre. Em determinado momento, Rufino abriu os olhos desmesuradamente. Esfregou-os com vigor, não podia acreditar no que via. De pé, à sua frente, Florencio observava com aspecto muito sério. Rufino foi ao seu encontro sem poder esconder a surpresa. Pai! Desde quando tu estava aqui? Pensava em ti neste momento. Pai! Há muito tempo só vejo essa gente horrível ao meu redor. Pensei que já estava no inferno e nunca mais te veria. Florencio meneou a cabeça e falou com gravidade. É, filho. Eu também me enganei em muita coisa. Tenho aprendido muito e entendido o porquê de tanto sofrimento em nossas vidas. Consegui me libertar um pouco, mas vejo que ainda te prende a ideia de vingança. Rufino se impertigou e retrucou, amargurado. Sei que tu não concorda. Mas não posso abrir mão desse direito. É a única coisa que me restou, pai. A vingança dessa traidora. Florencio falou em tom paternal. Filho, tu falou há pouco no inferno. Se continuar perseguindo essa moça,
vai abrir mão da tua libertação. Esse inferno que tu tá vivendo é fruto do teu comportamento. Tenta ao menos esquecer um pouco. Pra um dia pode perdoar. Rufino se afastou, enraivecido. Voltando-se para o pai, contrapôs em tom agressivo. Se tu veio aqui tentando me afastar de Leonor, perdeu teu tempo. Ela é minha presa e não deixo ela nunca. Com tristeza, Florencio intentou ainda dissuadi-lo de suas ideias de vingança. Ponderando as próprias palavras, retorquiu. Rufino, tu teve outras vidas. O suplício da escravidão te foi dado para que tu buscasse na humildade o reerguimento do teu espírito. Leonor já te pertenceu, sim, mas tu maltratou ela com teu ciúme e com a tua prepotência. Levou a pobre a cair em erro, e ainda hoje cobra a infidelidade que tu mesmo provocou. Rufino ficou lívido. Sem saber como, imagens lhe vinham à mente, rápidas, mas cheias de vida e emoção. Via semblantes conhecidos, com outras formas físicas. Realmente, sua tirania e egoísmo haviam levado Leonor ao desespero e à tentativa de fuga imprevidente. Orgulhoso e rico, desdenhara os que lhe serviam com lealdade, considerando-os inferiores e tratando-os como animais. Confuso, Rufino não sabia o que dizer. Sabia que se tratava dele mesmo, só não entendia como. Criavam-se, naquele momento, as condições necessárias para a esfera espiritual superior agir. De repente, ouviram a voz de Leonor, que chamava por Rufino. Adormecida, a jovem procurava o seu perseguidor no intuito de rogar-lhe o perdão, a fim de ter mais paz. Muito enfraquecida física e espiritualmente, Leonor buscava a remissão de suas faltas diante da morte iminente. Despertando daquele estado especial e particular em que se encontrava, Rufino, ao vislumbrar Leonor, sentiu o antigo despeito retornar e aproximou-se, ameaçador. Em breve tu vai estar aqui. Vou cumprir a promessa. Não vou te deixar nunca. Apavorada, Leonor tentava se explicar. Eu não sabia, Rufino. Tens que me perdoar. Vou morrer. Rogo que me perdoes, por favor. Nunca. Chega de falar em perdão. Tô cansado disso. Tu vai morrer e eu vou estar te esperando, para acertar as nossas contas. Leonor se prostrou aos pés do seu algoz e implorou. Perdoa-me. Perdoa-me, Rufino. Nunca aceitaria a morte de alguém por minha causa. Houve um grande mal-entendido. Rufino tinha conhecimento do engano ocorrido, mas aproveitava os bons sentimentos de Leonor para subjugá-la ainda mais. É a culpada por muita desgraça. Logo teu marido vai descobrir quem tu é. A santinha Leonor. Ingrata e traidora, isto é o que tu é. Chorando muito, Leonor retornou ao corpo, acordando em prantos. Extenuada, via seu fim se aproximar, e a ideia de morrer com tamanha culpa a apavorava. Miguel procurava acalmá-la, proporcionando-lhe o único alívio de que era capaz naqueles dias terríveis. Como Leonor sentisse fortes dores na cabeça, ele a confortava, afagando seus cabelos sedosos e aliviando o seu mal-estar. Envolvida nos fluidos deletérios emanados por Rufino, Leonor sentia em seu corpo frágil todos os padecimentos que o ex-escravo experimentava. Uma sensação de infelicidade e desesperança absolutas tomava conta de suas forças, fazendo com que ela duvidasse da existência mesmo de Deus e colocando-a nas mãos daquele que deveria evitar a todo custo. Curiosamente, observamos, nesse caso, uma ligação vibratória semelhante à verificada entre os médiums e os espíritos sofredores por ocasião de trabalhos mediúnicos assistenciais organizados por casas espíritas, com o intuito de esclarecer as almas necessitadas. A diferença é que a ligação em questão dava-se em total desequilíbrio e sem a permissão voluntária do encarnado. Leonor definhava a olhos vistos. Recusava qualquer alimentação. Sentia-se espreitada, vigiada por Rufino, e buscava alívio em Januária e Miguel. Portadores de virtudes espirituais consideráveis, aquelas almas amigas lhe proporcionavam fluidos confortadores naquele momento extremo. Apesar da boa vontade de Afonso,
A afinidade que ligava sua jovem esposa a seu filho começou a fazê-lo desconfiar de que algo mais sério ocorrera entre os dois. Rufino trabalhava com afinco para que a cena final daquele drama se desenrolasse. Capítulo 42. Lágrimas por Leonor. A ligação psíquica que se estabelecera entre Leonor e Rufino inviabilizava um socorro mais efetivo à jovem. Mehmet e seus auxiliares continuavam a postos, mas o remorso que atormentava a moça a deixava em condições de peculiar vulnerabilidade ao domínio de Rufino. Nesse caso, tornava-se difícil o auxílio, pois a própria vítima se apegava a seu algoz. Ao identificar a facilidade com que exercia o seu fascínio sobre Leonor, Rufino tornou-se mais ardiloso e passou a exercer uma influência devastadora sobre a organização psíquica e física da jovem. Isadora e sua mãe permaneciam incansáveis junto a Leonor, em oração, procuravam desvencilhá-la dos fluidos deletérios que se iam acumulando em seu perispírito. A teia fluídica em que Rufino a encarcerara, no entanto, demandaria longo tempo para desfazer-se. Conformados e submissos com o desenrolar dos acontecimentos, Mehmet aconselhou: nosso propósito maior é amparar Leonor, independentemente do caminho que tenha escolhido. A faixa psíquica em que cristalizou sua mente voluntariamente cria grandes dificuldades a nossas ações. Nossa missão exigirá muito trabalho e equilíbrio, a fim de que possamos proporcionar-lhe as condições de recuperar sua consciência de espírito livre e imortal. Por algum tempo, permanecerá jungida ao nível de afinidades que sua atual condição lhe angariou. Mantenhamos nossa fé e confiança ilimitadas na bondade divina e no amparo de nosso Mestre Jesus, rogando a este amigo que nossa Leonor retome o equilíbrio devido e retorne ao aprisco divino. O ambiente favorável criado pela ação direta da prece poderá auxiliá-la decisivamente nos momentos finais. Mantenhamos a serenidade. O momento é por demais grave e precisamos nos confiar ao amparo misericordioso do Senhor. Unamos nossos esforços, na certeza de que chegará o dia em que nossa amada irmã se erguerá para sua redenção espiritual. Os laços que nos ligam a ela fazem nosso coração confranger-se diante de seu destino na atual encarnação. Mas não devemos esquecer que, acima de tudo, Leonor é filha de Deus e tem o espírito livre para fazer suas escolhas. Aceitemos este momento com a certeza de que nossa amada irmã e filha um dia despertará. Por ora, devemos estar atentos, pois o momento do desenlace se aproxima. Enquanto Mehmet dava algumas orientações a dois enfermeiros presentes, Isadora e sua mãe, muito emocionadas, oravam, rogando o amparo divino naquela hora derradeira. O estado físico da moça piorava minuto a minuto e o ambiente no casarão era de absoluto desespero. Sem poder esconder por mais tempo a dor que o oprimia, Miguel montou em um cavalo, galopando sem rumo em direção ao campo, pois precisava sair para dar vazão à sua angústia. Depois de andar por alguns minutos, desceu do cavalo e, dando alguns passos incertos, deixou-se cair de joelhos. Enlouquecida pela dor, clamou aos céus: por que, Senhor, me fizeste encontrar Leonor? Se jamais a poderia ter ao meu lado, por que a colocaste em meu caminho? Só para que eu a visse partir? Por que conhecer um grande amor, para em seguida perdê-lo? As perguntas sucediam e uma aparência de derrota e prostração tomava conta de Miguel. Lutava para esconder a dor que o sufocava, mas chegara a seu limite. Sentia que ia enlouquecer. Precisava falar com alguém, desabafar. Mas, quem? Quem poderia conhecer seus segredos sem levantar qualquer suspeita de adultério em relação a Leonor? Quem acreditaria que, em nenhum momento, ele se valera de sua condição de médico para se aproximar da jovem com intenções indignas? De repente, lembrou-se de Lúcia. A prima de Leonor era sua confidente e, por certo, saberia lhe ouvir com a discrição necessária. Rumou imediatamente para a fazenda de Antero. Ao chegar, foi recebido com alegria por Dona Francisca. Verificando o nervosismo do rapaz, a boa senhora perguntou: o que há, meu rapaz? Estás com aparência fatigada, com olheiras. Miguel respondeu com franqueza: minha senhora,
Tenho buscado de todas as formas ajudar Leonor, mas acho que fracassei. Dona Francisca procurou consolá-lo, apesar de ter os olhos cheios de lágrimas. Não deves ficar assim, meu filho. O caso de Leonor foi decidido por Deus. A doença dela é muito grave. Sim, mas eu queria ter podido fazer algo mais. Sinto-me um fracassado. Naquele instante, Lúcia entrou na sala e, cumprimentando Miguel, foi inteirada por Dona Francisca do que estava ocorrendo. Penalizada, aconselhou com brandura. Não te deves culpar, Miguel. Fizeste o que estavas ao teu alcance. Miguel olhou para Lúcia e comentou. Gostaria de trocar algumas palavras com a senhorita. Seria possível? Percebendo que se tratava de um assunto particular, Dona Francisca pediu licença, ao que Miguel convidou Lúcia para saírem, a fim de tomarem um pouco de ar. Preciso falar com alguém. Acho que vou enlouquecer. Lúcia olhou para o jovem e procurou tranquilizá-lo. Do que se trata? Podes confiar em mim. Sempre fui a melhor amiga de Leonor. Foi por isso que vim. Estou desesperado, senhorita Lúcia. Não estou perdendo apenas uma paciente ou a segunda esposa de meu pai, mas... o grande amor da minha vida, disse Miguel com a voz embargada. Depois da confissão, passou as mãos pelos olhos úmidos. Lúcia, que já percebera os sentimentos do rapaz, procurou confortá-lo. Sim, eu sei. Havia notado, já há algum tempo, o sentimento que os une. Também sei que jamais fariam algo que magoasse o senhor Afonso. Era tão evidente assim? Achas que alguém mais percebeu? Não te preocupes. Todos estão envolvidos com a saúde de minha prima. Sei o quanto deves estar sofrendo e partilho de tua dor. Também amo muito Leonor. Sim, mas tu podes lamentar abertamente, enquanto eu tenho que calar, esperando que meu coração se despedace. Além disso, sou médico, não posso demonstrar minhas emoções. Entendo teu drama, mas precisas ser forte neste momento, para que ninguém desconfie de tua dor. Irias macular a memória de Leonor se qualquer suspeita fosse levantada. É verdade. Estou tentando dissimular de todas as formas, mas o fato é que a minha tia Maria Alice já sabe, e meu pai começa a desconfiar. Lúcia empalideceu e aconselhou, preocupada. Deves ter muito cuidado com tua tia. Sei que a aprecias, mas ela sempre detestou Leonor e não hesitará em lhe fazer mal. Não estarás exagerando? Será que minha tia seria tão pérfida em se vingar de alguém que está à beira da morte? Lúcia fez sinal positivo com a cabeça. Lamento lhe dizer, mas sei que ela não levará em conta a situação de Leonor. Minha prima sofreu muito desde a sua chegada aí, pelo que sei, a senhora Maria Alice não está muito bem. Parece que todos ficaram doentes desde que aquele escravo morreu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A senhorita acredita em assombrações? Perguntou Miguel, incrédulo. Lúcia respondeu com firmeza. Quem mora nessas fazendas não pode deixar de acreditar. Ouvem-se coisas inimagináveis, especialmente nas senzalas. Talvez seja possível. Não sei. Mas não quero importuná-la mais. Agradeço a sua atenção. Antes que partas, quero lhe entregar uma coisa. Aguarde um momento. Curioso, Miguel resolveu aguardar. Alguns minutos depois, Lúcia voltou e lhe entregou o colar com o rubi que Leonor lhe dera. Não posso aceitar, senhorita Lúcia. Foi o presente que Leonor lhe deu antes de... Lúcio interrompeu. Sei que na verdade ela gostaria de dá-lo ao senhor. Mas como justificaria este presente? Um coração de rubi. Seria uma confissão, não é mesmo? Tens razão. Seria constrangedor para ela. Agradeço-lhe de todo o coração. Creia que guardarei este presente como uma dádiva valiosa. Despediram-se e Miguel retornou à fazenda. Lá ele era guardado para satisfazer um estranho pedido. Ao chegar, Miguel se dirigiu imediatamente ao quarto de Leonor. Para sua surpresa, a moça estava mais consciente.
O trabalho desenvolvido na espiritualidade fizera com que ela se livrasse daquele torpor que a envolvera desde que soubera da morte de Rufino. Muito magra e pálida, estendeu a mão sobre os lençóis e disse: Não ouso falar dos meus sentimentos. Por respeito a teu pai. Mas sei que partirei em breve e não posso negar o que já sabes. Miguel se aproximou, solícito, e, segurando a delicada mão de Leonor, colocou sua mão sobre os lábios da moça e afirmou: Não será preciso, meu amor. Sei que me amas também. Sim, amo-te e preciso te contar algo. Algum tempo antes de me casar com teu pai, sonhei com um jovem pedindo-me para não levar adiante aquele casamento. Leonor fixou o olhar em Miguel e finalizou: Eras tu. Acho que se tivesse aceitado esse conselho, tudo poderia ter sido diferente. Emocionado, Miguel procurou desconsiderar o alvitre do sonho, e declarou: Isso não importa. Quero que saibas que permanecerei fiel a ti. Para sempre. Já decidi que não terei outro amor em minha vida. Leonor sorriu tristemente e perguntou: E Isabelle? Teu pai me falou das cartas que não respondeste. Não convém fazermos promessas neste momento. Por certo não poderemos cumpri-las. A vida te mostrará outros caminhos. Com o tempo serei apenas uma lembrança. Sem poder esconder seu desespero, Miguel se aproximou e tornou, com a voz embargada: Não te posso deixar partir, Leonor. A vida não terá mais sentido para mim. Duas grossas lágrimas rolaram pelo rosto de Leonor, e ela afirmou com dificuldade: Talvez seja melhor assim. Como conviveríamos com esta situação? Jamais magoaria Afonso. Miguel concordou com a cabeça e prosseguiu: Sei o quanto és nobre em teus sentimentos, minha querida. Já eu, não sei se poderia fazer o mesmo. Renunciar a ti seria muito difícil. Não te poderia ver casada com meu próprio pai. Peço-te que mantenhas esse assunto entre nós. Afonso não nos poderia compreender, infelizmente. Seria doloroso para mim, saber da sua infelicidade. Deslizando suavemente sua mão sobre os cabelos de Leonor, Miguel concordou: Será como quiseres. Nada falarei, se isso te fizer feliz. Leonor deu um longo suspiro. Já carregava muitas culpas e não suportaria ser a causa de maiores tristezas. Ela, então, deixou que ele soubesse a respeito de seu pedido. Expressando preocupação, tentou demovê-la de seu intento com extremo cuidado, para não magoá-la. Sinto muito, mas não concordo com nenhum passeio. Estás muito debilitada, qualquer esforço poderia ser fatal. Ora, que tolice! Apenas me faria viver 1 ou 2 dias a mais. Não vou abrir mão desse desejo. Naquele instante, Afonso entrou no quarto, acompanhado de Maria Alice. A perturbada mulher não os poupou com suas insinuações. Ora, vejam só. Parecem 2 pombinhos fazendo juras de amor. Miguel se levantou e obtemperou, enraivecido. Será que não respeitas Leonor nem nesta hora difícil? O que pensas ganhar com essas acusações? Teu marido não te amará mais por isso, tenho certeza. Pelo contrário. Afonso, estranhando o tom de voz do filho, interveio. Calma, Miguel. Tua tia não sabe o que está dizendo. Não é mesmo, minha querida? Propositalmente, Afonso se dirigiu a Leonor. Esta, que a tudo escutava, falou, preocupada. Realmente, tu não me deves julgar pelas palavras de tua irmã. Nunca te dei motivos para qualquer desconfiança a meu respeito. Afonso se aproximou de Leonor e, beijando-lhe a fronte, declarou: És o ser mais puro que conheço. Sei que não me enganarias. O tom de dúvida de Afonso deixou um pesado silêncio no ar. Miguel procurou mudar a direção perigosa que o assunto tomava. Leonor deseja dar uma volta pela fazenda. Se depender de mim, eu desaconselho esta providência. Ela está muito debilitada. Preocupado, Afonso voltou-se para Leonor. Estás mesmo pensando nisso? Acho que Miguel tem razão, não deves abusar de tuas forças.
Maria Alice, visivelmente influenciada por Rufino, entrou na conversa. Quem sabe se ela for até o túmulo do negro ela não terá mais paz? Talvez ele até possa perdoá-la. Dessa vez, foi Afonso quem a censurou. Chega, Maria Alice. Estás perturbada, saia daqui. Não quero mais vê-la no quarto de Leonor. Só a fazes piorar. Tomada de cólera pela atitude do irmão, que também a admoestava por causa de Leonor, falou precipitadamente. Ah! É assim, meu irmão? Depois de tudo que fiz por ti, me retribuís dessa forma. Se não fosse por mim não estarias casado com essa rapariga. Afonso e Miguel se voltaram e o primeiro interpelou. O que dizes? O que tens a ver com o meu casamento? Maria Alice prosseguiu. É a mais pura verdade. Tu deves a mim este casamento. Foi eu quem mandou Rufino atacá-la na estrada. E depois te disse para ir salvá-la. Viraste um herói para a mocinha por minha causa. Depois foi fácil convencê-la a desposar-te. Afonso passou as mãos pelo rosto em uma atitude de desespero. Quis atingir Maria Alice com um tapa, mas Miguel segurou. Atraído pelas vozes alteradas, José Venâncio entrou no quarto. Lívida, Maria Alice recuou. Ao indagar o que ocorria, a resposta foi o silêncio absoluto. Impaciente, José Venâncio falou, agitado. Quero saber o que está acontecendo. Digam-me imediatamente, exige uma resposta. Afonso estava envergonhado. Não podia imaginar que a irmã tivesse participado de um ato tão ignominioso. Acabara de saber que Leonor se casara com ele por um capricho de Maria Alice, que criara um estratagema para impressionar a moça. Estava aniquilado. Não conseguia fitar Leonor, tal a humilhação que sentia. Miguel, mais ponderado, e avaliando os sentimentos paternos, convidou José Venâncio a se retirar para falarem mais à vontade. José Venâncio olhou para Leonor e, notando o sofrimento da filha, decidiu que resolveria o assunto ali mesmo. Voltou-se para Maria Alice e indagou abruptamente. O que tens a ver com isso? Por que não querem me dizer logo o que está acontecendo? Miguel tomou a dianteira e esclareceu. Não sei ao certo, senhor José Venâncio, mas, pelo que entendi, a minha tia exerceu um papel indevido no casamento da senhorita Leonor com meu pai. Como? O que está dizendo? É a verdade, disse Afonso. Lembras do dia em que Rufino atacou Leonor na estrada? Sim, é claro. O desgraçado atacou Leonor justamente no dia em que ela ia à casa de meu irmão. Pois bem, prosseguiu Afonso, amargurado. Não foi o acaso que levou Rufino até Leonor. Foi Maria Alice quem o instruiu a atacá-la, para que eu pudesse salvá-la e assim aumentar a admiração de Leonor por mim. José Venâncio parecia não entender o que ouvia. Sempre desconfiara da participação de sua mulher naquele casamento, mas não podia imaginar que ela chegaria a tanto. Encolerizado, dentes cerrados, balbuciou para Maria Alice. Confirmas o que acabo de ouvir? Mandaste o negro atacar minha filha. Não pensaste no perigo em que colocaste Leonor? Maria Alice tremia enquanto falava. Não pensei nisso. Era só para ajudar no casamento. A tua filha sempre foi um obstáculo à nossa felicidade, José. Queria vê-la ao lado de meu irmão, que a amava e a faria feliz. Mentira, bradou José Venâncio. Não estavas preocupada com a felicidade dela. Querias vê-la longe daqui, para poderes agir conforme teus intentos sórdidos. Afinal de contas, tudo deu certo. Não sei por que te exaltas assim, disse a mulher, de forma leviana. Deu certo. Trouxeste a completa infelicidade a duas pessoas e achas que tudo deu certo. Olha para o teu irmão. Olha para Leonor. Vês a que ponto chegaste. Preocupado com a Leonor, Miguel solicitou que todos se retirassem, para que a moça repousasse. Abraçando carinhosamente a filha, José Venâncio falou. Perdoa-me, querida. Perdoa o teu pobre pai, que não impediu que fizesses esta tolice.
Eu deveria ter imaginado que essa união irrefletida tinha sido planejada com algum objetivo escuso. Perdoa-me, filha. Chorando muito e preocupada com Afonso, que ficara em uma situação muito delicada, Leonor tentou argumentar. Não me peças perdão, pai. Não fizeste nada para me magoar. Estão todos esquecendo que aceitei Afonso por esposo. Não fui obrigada a nada, foi escolha minha. Afonso se aproximou de Leonor e sussurrou. Eu estava tão apaixonado que não percebi que não me amavas. Achei que o teu entusiasmo juvenil era o sinal de que me querias. Leonor sofria ao extremo. Sabia que aquele homem lhe dedicara o melhor dos seus sentimentos e não poderia ser a causadora de sua infelicidade. Olhou para Miguel, como pedindo perdão pelo que ia dizer, e tornou. Não te maltrates assim, Afonso. Jamais disse que não te amava. Aceitei com muita felicidade a aventura de ser tua esposa. Um raio de esperança surgiu no olhar de Afonso. Segurando as mãos de Leonor, perguntou, ansioso. Aprendeste a me amar? Terei tocado de alguma forma o teu coração? Leonor respondeu com sinceridade. És muito caro para mim. Apesar de tudo o que passamos, posso dizer que a tua lembrança sempre me trouxe felicidade. Mais conformado, Afonso beijou sua esposa e se retirou, com a alma dilacerada. José Venâncio abraçou a filha carinhosamente. Foi quando Leonor lhe disse. Pai, sei que não me negarias um pedido nestas circunstâncias. José Venâncio concordou. Farei tudo o que for possível para te atender, minha filha. Com os olhos úmidos, Leonor continuou. Sabes o quanto me martirizo, desde que soube da morte daqueles escravos. Não desejava isso para eles. Curioso, José Venâncio comentou. Não tiveste culpa nenhuma. Houve um mal-entendido. Depois, eles mereciam mesmo morrer. Não penso assim. Isso me tranquiliza, sonho com Rufino. Ele disse que me perseguiria mesmo depois de morto. Não entendo. Ele arruinou a tua vida e tu tens remorso por sua morte. Nunca gostei dele, mas não queria que morresse daquela forma. Sei que o enganei e, apesar de detestá-lo, queria que ele soubesse que eu não tive nada a ver com sua morte. Mas isso não é possível. Então, pensei, quem sabe se tu poderias libertar alguns escravos. O quê? Estás chasqueando comigo, Leonor? Escravos custam dinheiro, são um investimento caro, não posso libertá-los assim. Peço-te, por favor, pai. Assim eu partiria com a alma mais leve. Seria uma forma de tentar remediar o mal que já foi feito. José Venâncio olhou para Leonor com infinita tristeza. A sua menina estava morrendo, não havia outra realidade. Sentindo-se impotente diante da situação, e sabendo que não lhe poderia negar o último pedido, asseverou. Está bem. Farei a tua vontade, filha. Mas não me peça mais nada, viu? Sabes que não sei te dizer não. Leonor sorriu e, abraçando o pai, permaneceu assim por longo tempo, unida ao ser que sempre lhe fora tão caro. A respiração ofegante, as batidas irregulares do coração denunciavam ao destemido José Venâncio que a hora de Leonor partir se aproximava. A dor que lhe atingia a alma valorosa emudecia seus lábios trêmulos pela emoção, como raras vezes em sua vida, deixou que lágrimas abundantes vencessem a fortaleza interior que imaginava possuir. Deixava toda a valentia e coragem de lado e permitia que a dor lhe invadisse os recessos da alma por completo, sem resistência, lamentando sua impotência diante da perda daquela que sempre fora a sua razão de viver. Quando o dia amanheceu, a Leonor já não tinha consciência de seu estado. Na espiritualidade, o trabalho era incessante, no sentido de amparar-lhe os últimos momentos na terra. Apesar de apresentar um certo alívio com as últimas providências que tomara, Leonor havia construído laços fortes com seu perseguidor, e isso certamente atrapalharia a aquisição de seu equilíbrio imediato após seu desencarne. A comoção era geral. Desde a senzala até as fazendas vizinhas, todos lamentavam a morte iminente da sinhazinha Leonor.
Prostrados, junto a seu leito, José Venâncio e Afonso permaneciam petrificados pela dor. Miguel, que não podia expressar seus sentimentos como desejaria, sentia que o laço mais forte que o prendia à terra estava prestes a se partir. Já era madrugada quando Leonor finalmente partiu. Amparada por Mehmet e Isadora, que se dispuseram a acompanhá-la nos processos de reajuste espiritual, levou consigo o apogeu da fazenda do Rosário. Em poucos anos de vida, Leonor havia preenchido com sua presença a existência de inúmeras criaturas, que viam nela a razão da própria vida. Com sua morte, todos morreram um pouco. José Venâncio enterrou a filha em um túmulo próximo ao de Isadora. Com a esposa, havia enterrado todos os seus sonhos de amor, mas ela lhe deixara um bem inestimável, verdadeiro tesouro que lhe sustentara os dias. Com a morte de Leonor, o fazendeiro perdeu seu amor pela vida e, após expulsar Maria Alice da fazenda, entregou todos os seus negócios nas mãos de Antero, seu irmão. Dona Francisca continuou a vir periodicamente diligenciar as atividades domésticas com os escravos, pode-se afirmar, no entanto, que nunca mais a fazenda foi a mesma. Desesperado pelo sofrimento e negando a existência de Deus, morreu alguns anos depois, crucificado pela saudade de seus dois grandes amores. A fazenda do Rosário se tornou, na verdade, o túmulo, em vida, de José Venâncio. Nem mesmo o amor ao Rio Grande foi suficiente para dar um alento ao infeliz fazendeiro. Alguns dias mais tarde, Bento Gonçalves lideraria os rebeldes e tomaria Porto Alegre, que, apesar de tudo, nunca se rendeu. A revolução durou 10 longos anos, culminando com um acordo de paz que consolidou a permanência da província rio-grandense dentro do Brasil, mas reforçou os espíritos de luta e busca pela justiça deste povo. Pouco tempo depois, Januária partia, redimida e com a alma iluminada por uma vida de lutas e dedicação ao próximo, em sua condição de escrava. Antes de retornar a Portugal, Afonso se dirigiu ao túmulo de Leonor, a fim de despedir-se. Surpreso, encontrou junto à sepultura, coberta de flores, Miguel, ajoelhado em silêncio, enquanto lágrimas lhe rolavam pelo rosto. Com tristeza, confirmou aquilo que sempre soubera. Sempre a amaste, não é mesmo? Maria Alice tinha razão. Miguel se voltou com os olhos úmidos e comentou. Minha tia apenas queria macular a memória de Leonor, que desconhecia os meus sentimentos. Quanto a mim, sempre a amei, desde o primeiro momento. Afonso perguntou, amargurado. E se tudo tivesse sido diferente? Se ela não tivesse morrido? O que fariam? Miguel respondeu enfaticamente. Quanto a mim, não sei. Talvez partisse, mas mesmo se, por acaso, ela viesse a me amar, jamais aceitaria uma traição, disso tenho certeza. Vou partir com tua tia amanhã cedo. E quanto a ti? O que pretendes fazer? Ficarei no Brasil. Pretendo deixar a medicina. O que estás dizendo? Enlouqueceste, por certo. Perdi o entusiasmo pela profissão. Quero me dedicar à vida religiosa. Preocupado, Afonso tentou argumentar com o filho. Entendo como te sentes, mas não podes tomar uma decisão dessas em cima destes tristes fatos. O que aconteceu com Leonor foi uma fatalidade. E o teu consultório? Faça o que achares melhor. Peço que respeites minha decisão, que é definitiva. Não desejo voltar à vida mundana. Quero buscar conforto em Deus e, se for possível, minorar o sofrimento alheio. Afonso sabia que não haveria o que contrapor a decisão de Miguel. O filho sempre tomara decisões irrevogáveis e, no estado de alma em que se encontrava, não teria o que dizer. Nunca imaginou que o sentimento de Miguel por Leonor fosse tão forte. Via com tristeza aquele homem jovem, que recém se iniciara na profissão, tomado de dor e desgosto por uma vida que mal começava. Mas ele o compreendia profundamente. Não havia mais nada a dizer. Também ignorava o que seria de seus dias dali em diante. Provavelmente tomaria conta de Maria Alice, cuja perturbação se acentuara com a morte de Leonor.
aguardaria os dias. Viveria da lembrança de alguns momentos fugazes, quando duas mulheres haviam desempenhado papéis fundamentais em sua vida. Maria Antônia, em sua juventude, e Leonor, já na idade madura. Ambas haviam preenchido sua existência de alegria e esperança. Viveria da saudade daquelas duas almas que lhe perfumaram e coloriram a vida, e tornaram seus dias, sem sombra de dúvida, muito mais belos. O tempo passou. Cerca de 30 anos mais tarde, em uma pequena comunidade do interior do Brasil, desencarnava, ignorado do mundo, mas amado pelos humildes, o Padre Inácio. Ninguém sabia nada sobre sua origem, apenas que era português de nascimento e tinha grandes conhecimentos de medicina. Socorria a todos quantos lhe buscassem, especialmente os mais simples. Havia sido encontrado morto, depois de longa moléstia. Encontraram em uma de suas mãos um colar, um rubi em forma de coração. Por respeito, apesar do valor da joia, os representantes da comunidade resolveram enterrá-la junto com os despojos do padre. Certamente ela lhe deveria ser muito cara ao coração. Capítulo 43. O despertar de Vivian. Fazia alguns dias que Vivian se encontrava no coma induzido, mas, apenas em poucos minutos, tivemos a oportunidade de rever, em detalhes, os fatos de uma encarnação passada à sua, mergulhando em suas lembranças como em um filme, tal qual vos narramos. Mas a história ainda não terminou. É preciso continuar. Mehmet se aproximou e, procurando nos deixar à vontade para desenvolvermos nosso trabalho, comentou. Como vês, a história de Leonor prosseguirá em Vivian. Já viste o passado, agora convido-te a partilhar conosco o presente. E o futuro? Curioso, resolvi perguntar. Leonor e Rufino reencarnaram outras vezes no período entre aquela encarnação e esta. Leonor precisou retornar mais de uma vez. Em encarnações curtas, destinadas a enfraquecer os laços psíquicos que aprendiam a Rufino. Ele não reencarnou, então. Na verdade, nosso amigo permaneceu com a mente cristalizada na encarnação que viveu como escravo, a Leonor, por seus méritos, e com o intuito de libertá-la do jugo de seu algoz, foi dada a oportunidade de ocultar-se nas vestes carnais, impossibilitando, pelo menos temporariamente, a atuação obsessiva e destruidora de Rufino. Infelizmente, meu caro, esses processos demandam longo tempo, até que possam desfazer-se por completo. Lutamos muito para chegar até aqui e, embora nossa tutelada tenha tido uma trégua até o presente momento, nesta encarnação, a hora do reajuste já soou. Quer dizer que Rufino ainda voltará a perturbar Vivian. E quanto a Miguel? É bem provável que Rufino retome a sua vingança. Como dizia, Vivian necessitava de um período mais tranquilo ao lado de Miguel, agora reencarnado como Theo. Nosso prezado irmão acrescentou ao seu cabedal espiritual aquisições preciosas nos campos da paciência, resignação e fé. Ainda no século passado, sob o amparo misericordioso de seus protetores, na condição de sacerdote, amealhou recursos significativos, dedicando-se aos semelhantes. Não devemos esquecer, também, que, como médico, pôde oferecer o lenitivo do alívio e da cura aos sofredores que o buscavam. Desiludido das coisas da terra, após a partida de Leonor pudemos assisti-lo satisfatoriamente. Com muito esforço e sacrifício ele conseguiu construir novos e abençoados valores, sedimentados na fé cristã e no trabalho ao semelhante. Podemos dizer, então, que a morte de Leonor trouxe benefícios a Miguel, ou Theo. De certa maneira, sim. Mas isso ocorreu pelo fato de Theo ter escolhido um caminho, digamos assim, que o afastara de inúmeras tentações que certamente o envolveriam. Bem, creio que é chegada a hora de acompanharmos o despertar de Vivian. Ela se lembrará da vida que teve como Leonor. Não como fatos concretos. Acredito, de qualquer forma, que essas memórias, trazidas de seu subconsciente e na atual encarnação, lhe serão muito úteis daqui a algum tempo. Aproximamo-nos do leito de Vivian. Assim como a equipe médica que ali estava reunida, aguardamos, ansiosos,
Os primeiros sinais de que Vivian retornaria à consciência. A medicação vinha sendo diminuída havia alguns dias, para que a atividade cerebral fosse voltando aos poucos.